falando lá da glicose, né? É um composto orgânico? O amido, glicose. Quando eu pego um álcool orgânico também, eu posso pegar um álcool etanóico, posso pegar vinagre, etc. Tal. Então, Zé, química orgânica, ela estuda essa questão? Estuda. Aí a questão é a seguinte, primeira coisa, como é que surgiu a química orgânica? Bom, os primeiros elementos químicos por que ela chama química orgânica também? Os primeiros elementos químicos que foram formados, né, deixa eu só mudar para a página certa aqui, que foram descobertos ou que foram catalogados lá por Lavoisier, foi o primeiro a descobrir cerca de 23 elementos químicos, e foi aquele que nós vimos lá atrás, no primeiro caderno, né? E ele derrubou aquela teoria, e essa teoria é interessante, é aquela teoria de Aristóteles, que a matéria era formada de 4 elementos, né? Terra, fogo, ar, água, etc. Tal. Então, ele quebra essa teoria e fala, não, tem pelo menos 23 elementos que compõem essa matéria. Só que esses elementos que ele teoriza sobre, esses elementos são elementos que a gente chama de inorgânicos, que até agora nós temos estudado na química. Aí tinha uma grande preocupação com relação a compostos orgânicos. O que são os compostos orgânicos? Aí, por exemplo, eles olhavam para um cadáver, aí via, por exemplo, esse cadáver entrando em putrefação, entrando em deterioração. Aí a grande questão é, quais são os componentes que estão presentes aí, né, num cadáver, por exemplo? Aí, após o avanço da química, lá já do século XVII, século XVIII, após a observação, o pessoal começou a analisar e dizer o seguinte, falou assim, bom, nossa, mas que estranho, né? Esses corpos aí, eles têm muito carbono, tá? Tem muito hidrogênio, tem muito oxigênio. Então, aí eles começaram a observar que compostos que eram formados por uma rede de átomos de carbono eram compostos, eles começaram a chamar de compostos orgânicos. Aí eu falei assim, mas então, nós vamos ter uma parte, então, do nosso corpo, que é uma parte inorgânica, que você encontra esses materiais na natureza. Por exemplo, 2/3 do teu corpo é formado por água. Então, essa parte inorgânica você tem bastante na natureza. Nossa, é mesmo, tem bastante na natureza. A água é o que você mais tem. Não a água doce potável, que você tem só 3% hoje no mundo, mas quando você vai analisar a água salgada, e você vai analisar o planeta, né? Você tem, então, uma proporção aí de água muito maior que a proporção física de solo, enfim, da crosta terrestre. Então, no teu corpo é a mesma coisa. Você tem muita água no teu corpo. Você pegar uma folha de alface, você tem 95% que está na folha de alface é água, tá? Então, assim, água com fibra, né? Aí você vai falar assim, bom, mas então, Zé, o que eles achavam? Aí eles achavam o seguinte, que os elementos que eles estavam descobrindo naquela época, já tinham 23, estavam aumentando, depois vem a tabela periódica, já colocando esses elementos, tá? Num local específico. Esses elementos, nós temos um detalhe interessante, que compõe inicialmente a tabela periódica, eram elementos derivados do ambiente físico, onde as pessoas viviam. Eu quero sal. Tem sal no ambiente físico? Tem. Você vai lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, na região da praia, você tem muito sal, você tem as salinas. Então, a própria natureza, ela te fornece. Esses são os elementos que a gente chama de inorgânicos. São os elementos desprovidos de uma série de átomos de carbono. Agora, quando eu olhava para os animais, olhava para o animal morto, o animal entrava em putrefação, tá? Aí ficava, mas e esses elementos aí que são liberados pelo nosso corpo? Aí surgiu, naquela época, uma teoria muito louca, tá? E essa teoria muito louca, ela foi defendida até por cientistas na época, tá? Bastante influentes. Essa teoria, a gente chamava de teoria, deixa eu colocar aqui para vocês, da força, não vai ter jeito de aparecer aqui, não vai ter. Teoria da força vital, tá? O que dizia essa teoria da força vital? O que compreendia essa teoria? Eles diziam assim, de uma forma bem simples, eles diziam assim,
tudo que é orgânico, e aqui você tem um químico, tá? Bastante ilustre, que participou dessa teoria, conhecido como um sueco, né? O Berzelius. Aí diz assim, ó, tudo que é orgânico, que está presente no corpo da pessoa, é formado, é sintetizado, tá? A partir de uma força vital. Olha que negócio louco. Ele achava que os nossos compostos orgânicos, tá? Era sintetizado por uma força vital e que esses compostos, por serem sintetizados por essa força que nós temos dentro de nós mesmos, então, por exemplo, se eu pegar as proteínas são compostos orgânicos que têm carbono, tem nitrogênio, tá? Então, são compostos orgânicos. Se eu pegar proteínas, então, olha só, esses compostos orgânicos, eles são, então, formados dentro do meu próprio corpo. E somente dentro do corpo dos seres vivos você vai ter a síntese de compostos orgânicos. Eles pensavam assim. Eles achavam que havia uma energia vital capaz de sintetizar esses compostos orgânicos, tá? E essa ideia prevaleceu, essa teoria da força vital, também conhecida como vitalismo, ela prevaleceu por um tempo, assim, significativo, tá? Até que um dos discípulos de Berzelius, ele chamava Friedrich Höhler, que é um alemão, um químico, ele consegue, em laboratório, pegar um sal inorgânico, tá? Que é o cianato de amônio. Aí, através desse sal inorgânico, ele consegue aquecer esse sal e consegue produzir ureia. O que é ureia, Zé? A ureia, a urina, é rica em ureia. É um composto orgânico, tá? Rico em nitrogênio, rico em aminoácidos. Então, ele consegue produzir ureia, e essa ureia, por ser um composto orgânico, ela é bastante interessante. Então, aqui você tem o cianato de amônio inorgânico, produzindo o quê? Ureia, que é um composto orgânico. Se é um composto orgânico, presta atenção aqui, ó, num detalhe bem simplesinho para a gente entender. Então, é possível eu fabricar em laboratório um composto orgânico. Então, se eu pegar o cianato de amônio, aquecer em laboratório, é possível fabricar esse composto orgânico que é a ureia. Eu não preciso, então, essa história de que composto orgânico tem que ser formado dentro do organismo do indivíduo. Isso aí é furada, Zé. É furada mesmo. Aí descobriu-se que essa teoria, o Höhler, que era discípulo de Berzelius, ele descobriu que essa teoria era uma furada, tá? Que, na verdade, os compostos orgânicos, eles podiam também ser sintetizados em laboratório. Essa ideia dele, tá, não tinha nada a ver com a realidade. Embora era uma ideia, não tinha nenhuma força vital, uma força mística, porque ainda nós estávamos numa época de transição entre, né, a química empírica, ou seja, a química que vai comprovar todos os eventos através de pesquisas de laboratório, tá? Nós estávamos nessa transição ainda, com, tá, a química que era meio que tinha uma certa conexão com o misticismo, vamos dizer assim, tá? Aí surgiam essas questões que foge à razão, uma força vital a produzir. Aí Höhler falou, não, nada disso, tá? Aí tem um problema. Foi chamado de química orgânica, na época, porque, na verdade, eram compostos que estavam presentes nos seres vivos. E química inorgânica de alguns compostos que você achava presente no meio inanimado, no ambiente físico, tá? Podia achar na água, podia achar no solo. Então, você tinha a química inorgânica e a química orgânica. Só que hoje, o correto, embora esse nome tenha prevalecido, inclusive quando a gente vai estudar, fala muito em química orgânica, química orgânica, química orgânica. Na verdade, hoje o nome correto não é química orgânica. Na verdade, o que nós entendemos por química orgânica hoje são compostos formados por rede de átomos de carbono. Então, na verdade, você tem aqui, ó, a química do carbono, tá?
que é o nome mais correto que nós utilizamos para falar sobre essa química orgânica. Ah, então você tem a química dos compostos formados por carbono. Sim. Ô Zé, mas se um composto tiver um só átomo de carbono, ele tem que ser orgânico? Não necessariamente. Eu vou te dar alguns exemplos. Lembra do cianeto, que eu falei para vocês, que ele é altamente letal? Aí você tem lá o HCN, que é o cianeto, o ácido cianídrico. O cianeto aí tem um detalhe interessante. Esse Czão que ele tem, o N, tá? É do carbono. Nossa, Zé, o carbono e o nitrogênio, né? É. Mas só que o fato dele ter um carbono não quer dizer que ele seja um composto orgânico ou um composto que esteja vinculado à química orgânica. Outro composto que você vê no dia a dia que tem carbono, mas que é um composto inorgânico e não orgânico. O gás CO2, tá? O dióxido de carbono. Assim como também o monóxido de carbono. Tá? Então, são compostos que têm um carbono e são compostos inorgânicos. Outro composto, o ácido carbônico, o H2CO3, o ácido carbônico. É um composto que tem carbono, mas que é um composto inorgânico. Tá entendendo? Então, assim, é um negócio muito doido, né? Mas quando você tem vários átomos de carbono num composto, tá? Aí você vai ter aquilo que nós chamamos de química orgânica. Então, aqui ele vai explicar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre essa questão. Vai começar falando aqui sobre o Chile. Está aqui, ó, o Chile. Vai falar um pouquinho sobre... Aqui, ó, o Berzelius, ó. Aqui em 1807, e o Berzelius, ele cria, aqui ele vai falar também, ó, essa teoria aí da força vital, tá? Que nada mais é do que a capacidade de você conseguir sintetizar, né, uma força vital, conseguir produzir dentro de você compostos orgânicos. Mas isso não é verdade. Por quê? Aqui deve falar também, aqui o nosso amigo aqui, ó, Kekulé, que a gente vai entender depois aí. Tem uma fotinha aqui do Berzelius, aqui o Roller, que eu falei para vocês, ó. Aqui o que o Roller propõe, ó. O Roller propõe que eles estão errados, porque em laboratório, ó, ele conseguiu aqui, através do cianato de amônio, tá vendo o cianato aqui, ó? Esse composto aqui, cianato de amônio, é um sal, e por ser um sal, ele é um composto inorgânico. Então, olha o que acontece. Na presença de calor, tá? Ele vai originar aqui, ó, a ureia. Tá vendo aí, ó? Ele origina a ureia. Ah, Zé, ele origina a ureia? Sim, ele origina a ureia. A ureia do xixi é da urina? É um composto orgânico. Agora, note você um detalhe. Ela tem carbono, oxigênio e nitrogênio. E hidrogênio. Quando tem esses elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio, ou quando tem carbono, oxigênio, tá? E hidrogênio, nós chamamos isso aqui de composto orgânico, tá? Que é bem legal. Então, ó, química orgânica é o ramo da química que estuda esses compostos formados por carbonos, por rede de átomos de carbonos, tá? Agora, aquilo que eu falei também para vocês, vocês têm aqui, ó. O fato de ter carbono não quer dizer que tem que ser um composto orgânico. Aí ele vai citar os exemplos que eu falei para vocês agora há pouco, ó. Olha o monóxido de carbono aqui, ó. Tem carbono, mas não é da química orgânica, é um gás inorgânico. Olha o CO2 que você conhece tanto aí, o dióxido de carbono, tá? Olha o sulfeto de carbono, tá? Olha o carbureto de cálcio, olha o grafite aí, olha aqui o diamante, tá vendo? Tá? Olha o ácido carbônico, olha o ácido cianídrico, o ácido ciânico. Todos esses daqui têm carbono e não por isso que eles são, tá? Compostos da química orgânica. Agora, com relação ao carbono, nós temos alguns postulados estabelecidos por esse químico aqui, ó, que é o Frederick Kekulé. Esse cara aqui, ó, ele definiu alguns aspectos aqui que são aspectos, tá, interessantes para o átomo de carbono. Então, o que acontece? Quais são esses aspectos interessantes para o elemento químico carbono? O que nós enxergamos aqui? O primeiro postulado que ele estabelece para o carbono, ele diz assim, ó, o carbono é um elemento tetravalente. O que significa isso, Zé? Nós vimos alguns elementos que são monovalentes,
bivalentes, trivalentes e tetravalentes. O que é isso? Olha, quando ele é monovalente, lembra que a gente põe aquela carga lá no sódio, no Na, a gente põe a carga mais 1, que ele perdeu 1 elétron? Então, se ele tem carga mais 1 ou 1, significa que ele pode fazer uma ligação monovalente. Você pegar o cálcio, por exemplo, Zé, em cima do cálcio, a gente coloca aquele 2 mais, né? 2 mais, ou mais 2. Você coloca cálcio, 2 mais. O que significa aí? Significa que ele tem que perder 2 elétrons, tá? E quando ele perde 2 elétrons para ficar com 8, ele fica com carga mais 2. Significa que ele pode, então, fazer, tá? 2 ligações, tá? 2 ligações. Então, ele é bivalente. Se eu pegar o alumínio a gente coloca aquela carga lá mais 3, tá? Mais 3 Então, significa que mais 3, ele perde 3, ele pode fazer 3 ligações. Então, ele é trivalente. Se eu pegar o estânio, que é o SN, tá? Mais 4, nossa, Zé, ele precisa perder 4 para ficar estável. Então, significa que ele pode fazer 4 ligações. A gente chama ele de tetravalente. O carbono, ele não consegue fazer ligações iônicas, mas o carbono ele faz ligações que a gente chama de ligações covalentes. Nós até estudamos lá atrás, que é aquela ligação de compartilhamento. E nessas ligações covalentes que nós vimos lá atrás, nós vimos então que os dois elementos envolvidos, eles têm a capacidade, tá, de ganhar elétrons. Então, tecnicamente, eles teriam a capacidade de formar ânions. Então, eles começam, então, a trocar elétrons entre si. Tá? Trocar não, compartilhar elétrons entre si, formando as ligações covalentes. O carbono é um caso típico desse. Nossa, Zé, então, o carbono, primeiro postulado de Kekulé, ele diz o seguinte, o carbono ele consegue compartilhar até 4 elétrons. Nossa, é verdade, o carbono compartilha até 4 elétrons. Sim, o carbono é um elemento tetravalente. Ele consegue compartilhar até 4 elétrons. Nossa, Zé, é verdade. Então, se você pega aqui, ó, a forma estrutural, por exemplo, estou pegando aqui um elemento que é bastante liberado aí pelo boi, né? No processo de ruminação, que é o gás metano. Esse gás metano aqui é o CH4, tá vendo? Esse CH4 aqui, você tem a forma estrutural que a gente chama de fórmula eletrônica de Lewis. Aqui, Zé, olha, o carbono ele tem 4 bolinhas, cada hidrogênio tem uma bolinha. Lembra que eu mostrei para vocês? Aí você aproxima cada hidrogênio de cada bolinha do carbono, aí você faz um parzinho de elétron aqui, ó. Aí, ó, o carbono fica com 8 elétrons compartilhados, o que deveria ficar mesmo, tá? E o hidrogênio, cada hidrogênio com 2. Então, os dois ficam cheinhos nos seus orbitais. Então, se eles estão cheios nos seus orbitais, eles ficam com a camada de valência completa. Então, como é que nós colocamos essa formulação aqui, ó? Então, essa formulação nós escrevemos assim, ó, CH4. Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios, tá vendo? 4 hidrogênios, que é o CH4. Então, aqui você tem, ó, a fórmula de Lewis. Então, tá aqui a fórmula eletrônica de Lewis, tá? Eu vou ter o CCl4. Então, tá aqui a fórmula de Lewis. Eu posso colocar também o mesmo compartilhamento, aí você tem aqui o carbono, e dá para você ver claramente que ele é tetravalente. Por quê, Zé? Porque ele estabelece uma parceria de ligação com 4 elementos químicos diferentes. Tá? Aqui no caso aqui, que é o cloro. Então, você tem aqui 4 cloros ligando a um átomo de carbono. Então, como o carbono ele consegue fazer 4 ligações, nós chamamos esse carbono de um composto tetravalente. Nossa, mas esse é facinho, então, né, Zé? É bem facinho. Então, no primeiro postulado de Kekulé, tá, dentro dessa evolução que houve com relação aos compostos formados por uma rede de átomos de carbono, no primeiro postulado dele, ele diz assim, o carbono pode estabelecer até 4 ligações com outros elementos químicos. Por quê? Porque ele é tetravalente, pode fazer até 4 ligações. Nossa, Zé, então se ele pode fazer até 4 ligações, como é que ficam essas ligações aqui, ó? Bom, aí você vai analisar um detalhe aqui. Você vai ver aqui que é bem fácil de você analisar. Ó, essas ligações aqui, ó, elas podem ser 4 ligações simples, como você está vendo aqui, ó,
Tá vendo? 4 aqui e 4 aqui. Ele é tetravalente. Aí, ó, pode acontecer situações como essa, ó, de eu ter uma ligação dupla, mas veja você, o número de ligações é mantido mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, aqui eu posso ter uma dupla ou eu posso ter uma ligação tripla. Só que, à medida que você vai tendo ligações duplas e ligações triplas, o que vai acontecer aqui, Zé? Tá? Na ligação dupla, você já diminui as ligações de hidrogênio. Então, veja só aqui, ó, quando eu tenho 4 ligações simples para cada carbono, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes de hidrogênio para 2 carbonos. Se eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, a ligação dupla são 2 ligações entre carbonos. Então, aqui eu tenho os ligantes aqui de hidrogênio aqui sendo estabelecidos aqui, ó. Tá vendo? Aí diminuiu 2, ó. Aí eu preciso só de 4 hidrogênios como ligante. Se eu tenho aqui, ó, C, tripla C, e aqui eu tenho 2 simples e uma tripla, tá? Aí o que acontece? Eu já tenho uma tripla entre os carbonos e uma simples entre os hidrogênios. Então, aqui eu tenho uma ligação tripla, 3 com mais um, 4. Ó, 3 com mais um, 4. Então, essa característica da tetravalência dele ela é extensiva, independente se você tem só ligações simples, tá? Ou se você tem ligações duplas e triplas. Acontece que, em qualquer dessas situações, o carbono, ou ele faz com outros elementos, ou com ele mesmo, até 4 ligações. Esse é o princípio de Kekulé, que é o princípio que nós chamamos o princípio da tetravalência do carbono. Tá? Nossa, então é bem fácil isso, né, Zé? É, bobeirinha. Coisa simples. Vocês não vão ter nenhum problema com relação a isso. Outro postulado dele, ele vai dizer assim, ó, as 4 valências do carbono, elas são o quê? São iguais, tá? Em que sentido, Zé? Ah, Zé, se eu pegar aqui, ó, se eu colocar o cloro nessa posição, tá vendo? Ou nessa posição, ou nessa, todos esses 4 compostos aqui que o cloro apresenta em posição diferente, então mais adiante, não esse ano, a gente vai estudar um detalhe que a gente chama de isomeria, tá? Lá no segundo ano a gente vai estudar a isomeria, aí vocês vão ter comigo um ano inteiro sobre o carbono, sobre a química do carbono, a química orgânica. A gente vai ver o ano inteiro sobre essa parte da química, tá? Mas aqui, ó, mesmo que altere a disposição de um dos elementos aqui, no caso é o cloro, que é diferente do hidrogênio, se alterando aqui a disposição desse elemento químico, o que vai acontecer, Zé? Presta atenção, ó, mesmo alterando a disposição, a forma molecular de todos eles é a mesma. Então, por isso que eles chamam, as 4 valências do carbono são iguais, tá? Qual que é a forma molecular desse aqui, Zé? Eu tenho um carbono, tenho 3 hidrogênios e um cloro, CH3Cl. Aí, ó. E desses, mesma coisa. Eu tenho um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Todos eles têm a mesma forma molecular. Tá? Que a gente vai escrever aqui, ó, CH3Cl. Tá? Mesmo alterando a posição do carbono, você tem o mesmo composto químico, desde que eles não sejam isômeros. Tá? O terceiro postulado de Kekulé, ele vai dizer assim, ó, o carbono forma cadeias de átomos. Nossa, Zé. Por isso que a gente considera como ligação ou como química das ligações entre os átomos de carbono, né? Quando você tem grandes cadeias formando aqui átomos de carbono, Zé. Isso. Então, ó, o carbono, ele tem essa característica de manter as 4 ligações, mas ele tem essa característica de ligar-se também em elementos que estão na disposição de cadeias. Tá vendo? Aqui eu tenho uma cadeia de átomos de carbono, só com simples ligações. Aqui eu tenho uma cadeia de átomo de carbono, só que aqui aparece, ó, um átomo diferente, que é o heteroátomo de oxigênio. Só que aqui eu tenho, ó, ligações dupla também, ó, além de ligações simples. Ó, aqui eu tenho uma cadeia que a gente chama de cadeia aberta, aqui eu tenho outra cadeia aberta,
aqui eu tenho uma cadeia em forma de quadradinho, ó, uma cadeia fechada, tá? De átomos de carbono, que é muito legal também. E aqui, ó, você tem aqui o anel aromático. Ó, nesse anel aromático aqui, ó, você tem aqui o anel benzênico. E nesse anel aqui aromático, você tem até um nitrogênio. Então, você pode ter aqui também uma cadeia, a gente vai ver, uma cadeia aromática. Aromática, Zé, está relacionado a aroma? Sim, está relacionado a aroma. Zé, então deixa eu entender. Eu tenho o primeiro postulado, princípio da tetravalência. Segundo postulado, que é o princípio de eu estabelecer aqui, ó, mesmo eu mudando o local onde está o cloro, tá? Você mantém aqui a mesma forma molecular. E o terceiro postulado aqui, ó, você tem que o carbono ele pode formar, então, cadeias de átomos ligados entre si, tá? E aí, Zé, como é que eu vou classificar, para a gente ir caminhando para o fim dessa aula aqui, ó, como é que eu vou classificar os átomos de carbono em uma cadeia de átomos de carbono? Isso é muito facinho. Essa é a parte que a gente chama aqui de parte mais fácil. Pelo menos os alunos, eles tendem a ter mais facilidade nessa parte da química, que é a química orgânica, tá? Então, vamos analisar esse carbono aqui, ó. Ó, o que é um carbono primário? Veja você aqui, ó, esse vermelhinho e esse vermelhinho. Aí você olha para ele. Quantos vizinhos ele tem, Zé? Ah, ele tem um vizinho. Ele está ligado a um outro carbono. Ele só tem um outro carbono como ligação, então ele é primário. Tá? Olha esse aqui, ó. Zé, esse aqui, ele está ligado, ó, ele está ligado apenas a esse carbono. Então, esse aqui é primário. Ô Zé, e esse aqui que está no meio? Ele está ligado, ele tem um vizinho da esquerda e tem um vizinho da direita. Então, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a dois vizinhos. Então, ele é um carbono secundário. Nossa, isso é fácil, hein, Zé? Se eu tivesse outro carbono aqui, ó, esse carbono estaria ligado a esse e o de cima, ele seria terciário. Então, é muito medíocre, Zé. E se ele não tiver ligado a nenhum carbono? Por exemplo, nesse caso, ó, é ligado só um oxigênio, Zé, o carbono. Também ele é considerado primário, tá? Então, quando ele não tem nenhum vizinho, ou quando ele tem pelo menos um vizinho igual a ele, que é o carbono, ele é considerado primário. Zé, e o secundário? Secundário aqui, ó, o azulzinho, ó. Se eu olhar o azulzinho aqui, ó, ele tem um vizinho da esquerda e um vizinho da direita. Então, ele está ligado a dois carbonos, então ele é considerado secundário. Zé, e esse aqui? Mesma coisa, um vizinho da esquerda e um vizinho da direita. Ah, estou falando de vizinho, você está lembrando aquilo que a gente falou lá sobre orbitais, lembra? Sobre os orbitais. Então, aqui, ó, ele também é secundário, Zé. É, secundário. Olha esse aqui na rede de carbonos, ó. Ele tem um vizinho do lado e um vizinho embaixo. Então, ele é secundário também. Olha esse aqui, ó. Um vizinho em cima e um vizinho do lado direito. Também é secundário. Agora, esse aqui, Zé, é um carbono primário, né? Tá ligado a um único carbono. Esse aqui primário, a um único carbono primário. Zé, mas agora eu quero saber o seguinte. Tem carbono... nós vamos ter carbono terciário também? Vamos ter carbono terciário também. Olha só que legal. Usando esse mesmo raciocínio agora, olha como é que fica facinho para você identificar. Ó. Carbono terciário é aquele carbono que tem 3 vizinhos de carbono. Olha esse carbono verdinho aqui, ó. Tem 1, 2, 3, que ele está ligado a esses 3 vizinhos. Então, ele é um carbono que nós chamamos de terciário. Nossa, Zé, facinho, hein? E esse aqui, ó, mesma coisa, ó, ele tem 3 vizinhos, ó, 1, 2, 3. Se ele tem 3 vizinhos, você tem aqui um outro carbono, que é o carbono terciário também. Nossa, Zé, então isso é muito fácil para identificar. Olha esse aqui, ó, carbono quaternário. Quantos vizinhos ele vai ter? Vai ter 4 vizinhos, Zé. Então, ó, aqui eu tenho um carbono. Olha só aqui, ó. Se ele tem 4 vizinhos, olha para cá. 1 vizinho, 2 vizinhos, 3 vizinhos carbono, 4 vizinhos carbono. Então, esse carbono aqui em laranjinha, ele é o carbono que nós chamamos de carbono quaternário. Nossa, Zé, então isso aqui é bem fácil, né? É bem fácil. E já na próxima aula, a gente vai começar com a questão da hibridização, para a gente saber identificar também a hibridização, quando é uma ligação sigma, quando que é uma ligação pi. Nós vamos entender por que o carbono ele possui essa estrutura tetraédrica aqui, ó,
vamos aprender a teoria da hibridização e a estrutura tetraédrica do carbono. Eu nem sei se ele vai dar aqui, deixa eu ver. Essas teorias são... Não, ele nem vai apresentar aqui para vocês, ó. São apresentadas apenas no ensino médio, tá? Vocês serão poupados, nós vamos ver essas teorias de hibridização. Hibridização a gente vê no primeiro ano também, e a teoria da formulação aí também, da teoria dos átomos de carbono, bonitinho, etc. Tal, da química do carbono, ou química orgânica, a gente estuda no terceiro ano. Aliás, no segundo ano, tá? É uma parte. Aí vocês verão química com 2 professores. Sou eu e a Ana Lúcia. Aí vocês vão ver a parte de química orgânica comigo e a parte de química inorgânica com a Ana Lúcia no segundo ano. No primeiro ano, vocês verão ano que vem, química inorgânica comigo e com a Ana Lúcia. E no terceiro ano também, comigo e com a Ana Lúcia. Só inverte, tá? Aí ela dá a orgânica, que eu dei para vocês no segundo, e eu dou inorgânica, que eu dei para vocês no primeiro. A gente inverte para não ficar muito cansativo para vocês, com o mesmo professor dando o mesmo conteúdo. Beleza? Então é o seguinte, meus caros. Vamos marcar aqui a nossa provinha. Todo mundo está aí? Estou pensando em fazer a nossa provinha na próxima quinta, deixar as quintas. Nós vamos fazer uma prova só, como eu tinha falado para vocês, tá? Uma única prova, valendo 12 a 14 pontos. Eu só vou resolver aqui se a atividade SAS, que é o local que vocês perdem mais pontos, eu vou resolver aqui se vai valer 6 ou 8 pontos o SAS, atividade SAS, igual nós fizemos no semestre passado. Por quê? Porque parece que é mais proveitoso fazer atividade no valor praticamente de uma prova, que aí vocês vão ter que pesquisar, ter que ter cuidado. SAS que você está falando é o Eureka, Zé? Eureka, isso. Falei que a gente fala atividade SAS é no ensino médio, aqui de vocês é Eureka. Exatamente. Aí, eu vou cobrar essa atividade SAS de vocês lá por volta do dia... Vamos marcar uma data aqui. Dia 10 de novembro, tá? Lá por volta do dia 10 de novembro. Aí eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar o caderno 3 e o caderno 4 até onde eu tiver dado. Tá? Aquela lá eu terminei. Então, caderno 3 e caderno 4. Como é que vai ser a nota? Proporcional. Eu abri lá na sua média de acerto. O Pérez acertou. Teu irmão hoje estava acordado na aula, Pérez. Você acredita nisso, cara? Hoje ele não estava dormindo, não? Não, hoje ele participou efusivamente da aula, criou uma polêmica com relação a um assunto que a gente estava dando na aula aí, com relação à construção familiar. Aí eles falaram para mim no fim, porque eu não estava acompanhando o chat, aí eles falaram para mim, Zé, dá uma olhada no chat aí. Aí, cara, o teu irmão, ele já mobilizou, depois você conversa com ele, vai te explicar, e mobilizou todo um sistema polêmico com relação à constituição da família tradicional, entende? A aula era de ecologia, não tinha nada a ver com... Mas aí surgiu esse assunto da teoria de Thomas Malthus, aí ele foi falar lá e o pessoal não gostou do comentário, aí o pessoal começou também a opinar, mas foi legal. Foi legal que teve aquilo... Deram uma cancelada nele lá? É bom de vez em quando. Não, conversa normal. Conversa normal, isso é normal. Mas aí o pessoal tem visões diferentes, né? Tem pessoas, tá certo. É aquilo que a gente trabalha aqui sempre com vocês, eu até depois eu falo, não, Zé, lê tudo lá pra gente, pra ver o que você acha e tal. Aí eu li, né, falei sobre os aspectos positivos e negativos, aquela história que você já viu, né? O Zé fica em cima do muro. Não é que eu fico em cima do muro. Eu quero que vocês formem a sua opinião. Eu tenho que mostrar os dois lados. Agora, a opinião, quem forma são vocês. Vocês têm a capacidade de desenvolver a opinião, desenvolver os pareceres, etc. Tal, né? O Zé simplesmente dá argumento para eu pensar. Agora, quem resolve é você. Agora, eu não vou ser aquela coisa, eu não vou ser um prosélito, eu não vou ser um discípulo, vou seguir o que o Zé pensa. Não, lógico que não. Né? É porque a gente, ao longo da vida, a gente evolui, cresce muito, a cabeça da gente vai evoluir, vocês vão passar por isso também. Vocês vão começar, às vezes hoje você tem uma mente fechada acerca de um assunto, né? Mais para frente, você pode ter, não estou dizendo mente fechada e mente aberta, não estou dizendo mente liberal e mente conservadora, não estou falando sobre isso, tá? Estou falando de mente fechada e mente aberta, que você vai angariando conhecimento ao longo da sua vida, e você começa a ver determinado assunto que para você era não aceitável de jeito nenhum, você começa a ver sobre um novo prisma, pelo menos, tá?
Então, isso é importante. E hoje eu achei interessante que foi uma coisa espontânea que surgiu entre eles, surgiu no chat, a partir de um levantamento com relação de aniquilação de populações, etc., tal, na ecologia. Aí eles começaram a discutir entre eles, mas acabou gerando aquelas nossas conversas que nós temos aqui, que a gente faz com vocês. A gente faz só com vocês, inclusive, tá? O primeiro, segundo, terceiro ano não dá tempo de fazer isso, infelizmente, muita carga horária, não dá tempo. Pessoal, então vamos marcar já, depois eu passo para vocês a matéria, tá? Direitinho, que vai cair, mas é uma matéria que você já sabe que vai cair, são leis de Newton, tá? Vamos fazer, vocês preferem fazer o quê? A física primeiro mesmo, ou depois? Como é que vocês preferem? Qual prova de quinta-feira agora, para a próxima semana? Pra mim, se o cara quiser aí, tá bom. 1h30. Porque a gente dá uns espaços, entendeu? Não precisa fazer aquele negócio de 2 provas, que é coisa e tal. Então, vamos fazer na quinta, então. Na próxima quinta, que sexta-feira eu já tenho prova do segundo. Então, vamos fazer na próxima quinta. Vamos começar na química e na física, então. Vamos começar na física. Aí vai fazer, tipo, semana que vem, na quinta-feira, física, e depois na próxima, semana que vem, na quinta-feira, química. Pode ser. Aí faz química e depois já faz a de biologia e fecha. Aí acabou. Perfeito. Aí não tem prova. Aí a única coisa que vai depender de vocês é do Eureka. O Eureka valendo de 6 a 8 pontos, que eu vou definir direitinho. Se a prova valer 14, vai valer 6, porque tem os outros 5 pontos aí que são distribuídos de redação, né, simulado, que vocês têm, etc. Tal. Então fica combinado. Vamos só fazer chamada aqui, ó. Quinta-feira que vem, a primeira Agora prova. é foda que vai ter que tirar 12 no Eureka, né? O bagulho vai ser ossada. Não, de 6 a 8, né? Aí, por exemplo, você tirou lá. Referente à tua nota, você tem se que você quiser acertar tirar a a questão. máxima. O ideal é acertar todas as questões. Vão ter que pesquisar igual vocês fazem com a prova. Tá? Então, assim, só que a vantagem do Eureka é que você vai só marcar e você não tem que justificar. Na prova você tem que justificar, né? Então, o Eureka é só você ficar atento. Então, por exemplo, não adianta você falar, fiz 60%, Zé. O Eureka está valendo 8 pontos. Você fez 60%, você vai com 4,8 em 8. Entendeu? Eu fiz lá, deu 50%, vai com a metade. Em 8 você vai com 4. Perfeito, perfeito. Eu não estou precisando de tanto ponto agora no final do ano, eu estou bem de nota, já passei. Tem muitos alunos aí que estão próximos aí, né? Já está muito próximo de passar. Mas eu recomendo que vocês, assim, vão com a nota mais alta que vocês puderem, que isso aí ajuda, viu? Não ajudar, passar de ano, vocês vão passar. Ô Zé, vai poder fazer mais de uma vez o Eureka para conseguir tirar, tipo, uma nota boa mesmo? Mas eu acho que ele não te dá a opção de você ficar tentando até achar a solução. Você pode fazer mais de uma vez, tá? Mas eu acho que ele tem um critério de avaliação ali, quantas vezes você está sendo utilizado. Por isso que eu falo, se você tem dúvida na hora, pesquisa a questão. Pesquisa a questão já e marca a alternativa certa. Certo? Não, sim, tem que fazer direitinho. Porque eu não estou falando por mim, não. Eu vou analisar, você pode fazer até 10 vezes por mim. Mas o que eu vou analisar de vocês é o que aparece aqui na tela para mim, aqui, das atividades de Eureka. Acerto de 70%, acerca de 80%, eu vou analisar isso. Certo? No final. Vou analisar isso no dia 10 de novembro. Aí, no dia 10 de novembro, vou ver quanto você acertou. Quantas vezes você vai fazer, agora eu não sei se o sistema te prejudica. Isso eu já não sei te falar. Se a partir do momento que eu errei a primeira, eu tento a segunda, vai ter o mesmo peso, o sistema de critério do SAS na hora de lançar? Não sei. Por isso que a melhor forma, vai fazer uma questão. Na hora, você tem dúvida, não dá para fazer? Pesquisa. E já marca, já acerta. Tá? A melhor coisa é pesquisar e marcar certo. Mas vamos lá, então. Alana? Presente. Beleza. Alana, vamos ter aqui a Amanda. Presente. Ok. Ana Júlia. Ok. Ana Laura. Ok. Stephanie. Presente. Ok. O Pérez está aí. Giovana. Giovana, beleza. Gisele. Ok. Gustavo Gama. Presente. Ok. Igor. Faltou o Rice, né? Presente. Oi. Hein? É verdade, o Rice é primeiro que o Gustavo, acho. O Rice hoje não está. Deve estar estudando. Não está estudando, não. Já fizeram a recuperação, né? A Isabela Vicente, mas é normal, deve estar dormindo hoje, né? Coitado do Rice. Beleza. Isadora Insert. Ok. JP Calheiros. Presente, Zé.
Ok. JP Santos. Presença. Beleza. Júlia Helena. Ok. Júlia. Leonardo. Ok. Lívia. Ok, Lívia. Lucas. Beleza. Luma. Presente. Ok. Marcela. Ok. Mariana Baroni. A Júlia está aí, beleza. Mariana Baroni está aí. Mariana Vitória. Tô aqui, Zé. Beleza. Murilo. Presente, Zé. Ok. Rafaela Limonier. Presente, Zé. Ok. Rafaela Mariose. Ok. Tainá. Tem o Renato também aqui. Tainá e Renato, beleza, beleza. Tamires. Ok. Tiago. Ok. O Victor. Presente. Beleza. Vinícius. Beleza. Iris. Beleza. Yuri. Ilustríssimo. Presente. Cara, é fera esse Yuri, viu, velho? Beleza, então, pessoal, hoje não deu para conversar muito aí, porque já cheguei meio atrasado por causa da aula do cursinho, mas semana que vem a gente volta com os nossos tópicos, os temas aí, tá? Namoro ou amizade? Nós voltamos semana que vem. Beleza? Falou, Zé. Vamos voltar com alguns temas aí de família também, dessas questões aí que vai envolver a biologia, tá? Abração para vocês, bom final de semana. Semana que vem eu volto com vocês. Abração, aquele abraço. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, Zé.